nome é Matheus Aparecido Saviano Lourenço. Sou aluno de mestrado na Universidade Federal de Lavras e vou fazer uma apresentação breve de um resumo enviado para o Congresso de Engenharia de Aquicultura, intitulado como Influência da Inclusão de Farinha de Inseto sobre Parâmetros Bioquímicos do Sangue em Alevinos da Tilápia do Nilo. Aqui a gente... Só pôr o poder aqui rapidinho. Aqui a gente tem o sumário, né, da apresentação, introdução, objetivo, materiais e metas, resultados de discussões, considerações finais, referências bibliográficas e agradecimentos. Como introdução, a gente tem a tilapicultura, que é a criação de tilápias. Aqui está um exemplar da espécie, apenas para ilustrar. Segundo a FAO, essa produção tem se intensificado muito, se tornando cada vez mais intensiva. Isso gera realizar estudos em diversas áreas da produção, e principalmente na nutrição. Como em outras espécies, a nutrição na fase inicial é de grande importância, porque algum erro nutricional realizado nessa fase pode gerar problemas de produção e gerar problemas em todo o processo. As dietas das tilápias têm alta concentração proteica, e normalmente os recursos são finitos, pois vêm de fontes que são recursos finitos e que têm uma disputa com a alimentação humana. Isso tudo gera um elevado custo na dieta e, consequentemente, na produção, gerando redução de ganhos finais. E uma solução que é adotada de acordo com alguns pesquisadores, é a utilização de subprodutos para a redução desses custos. Entre alguns subprodutos utilizados no mercado atualmente, o que tem se utilizado muito em algumas pesquisas é a farinha de insetos, pois ela tem um menor custo, tem uma fonte proteica interessante e ela possui de 4,5% a 22% de quitina, que é uma estrutura, um polissacarídeo presente na carapaça de insetos. Mas a gente deve avaliar a biodisponibilidade desses nutrientes presentes nesses subprodutos para avaliar se seria viável ou não a sua inclusão nas dietas. Entre as diversas análises que podemos utilizar, uma delas é os parâmetros plasmáticos. Então, com isso, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência da inclusão de farinha de insetos, sobre o parâmetros plasmáticos do sangue de alevinos e tilápia do Nilo. Como materiais e métodos, a gente, para fazer o teste de avaliação, foram utilizados 288 alevinos machos, com peso médio de 3,12 e desvio padrão de 0,08. Foram dispostos em 24 tanques circulares de 150 litros, deixando a densidade, então, de 12 peixes por tanque. O sistema utilizado era de recirculação com aeração e era mantido em 26 graus Celsius constante por aquecedores, a temperatura. O delineamento experimental foi 2,3 fatorial, com ou sem farinha, com esse abreviação, e as dietas experimentais eram com 0, 150 e 300 gramas por quilo, e tinha com essa abreviação CW com 4 repetições. E os peixes foram alimentados 2 vezes por dia durante 60 dias. Para fazer a análise experimental, foi utilizado amostras de 3 animais por tanque e foi coletado o sangue desses animais. Para fazer a bioquímica do plasma, utilizou os kits comerciais Lambert Diagnostic e foram utilizados para quantificar triglicerídeos, colesterol, glicose e proteína plasmática. Como resultados e discussão. Após a análise, a gente observou que não teve efeito significativo para o colesterol total e glicose, comparando animais que consumiram ou não consumiram a ração. Já as proteínas totais foram maiores nos peixes que consumiram a dieta experimental, nos 3 níveis. Já em triglicerídeo, foram encontrados valores de 124,103 mg decímetro litro e 104,200 mg decímetro nas dietas de 0 e 150 gramas, respectivamente. E já em alta inclusão, de 300 gramas por quilo, obteve-se
o maior índice de 166,296 miligramas por decímetro litro. Segundo esse pesquisador, a quebra da quitina, que é um polissacarídeo estrutural, ao final da sua rota fornece glicose e aumenta os níveis de triglicerídeos do sangue. Depois, o organismo tende a regular a glicemia e baixa os níveis de triglicerídeo. Contudo, no estudo não houve diferença, como observamos, da glicose no sangue, diferente encontrados nos trabalhos desse pesquisador. Ao observar os resultados, podemos supor que uma alta inclusão de 300 gramas por quilo de farinha de insetos tem uma certa degradação da quitina, isto é, uma quebra do polissacarídeo e absorção parcial dessa proteína. Contudo, algumas porções a restante da quitina, ela pode apresentar-se como fibra, como observamos que não teve uma interferência muito grande na glicose do sangue dos animais analisados. Deve-se também realizar demais estudos e análises para obter quais efeitos da inclusão desse material tem na produção dos filés das tilápias. Como considerações finais, podemos observar bons indicativos na inclusão da farinha de insetos na dieta inicial de alevinos e tilápia. Assim, podemos gerar uma redução no custo final da dieta, por ser um subproduto, e ter se mostrado índices com bons indicativos. Contudo, para obter maior conformidade na inclusão nesse material, deve fazer mais estudos e pesquisas sobre o tema. E aqui são as referências da minha apresentação, e eu quero agradecer aos órgãos de fomento, à universidade que eu estudo e ao Congresso. Obrigado.